queridos amigos da nossa família Estratégia, estamos aqui nos 50 dicas para o MP. Sou o professor Gustavo Cordeiro e vamos falar em processo coletivo sobre o objeto da ação civil pública no artigo 1º da LACP e o princípio da não taxatividade e da máxima amplitude da ação coletiva. Bom, o primeiro ponto é que a Lei de Ação Civil Pública, inicialmente, antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, em 1990, previa um rol de alguns objetos que poderiam ser veiculados por meio de uma ação civil pública. Porém, a partir do momento em que o Código de Defesa do Consumidor entra em vigor, ele altera o artigo 1º da LACP, especialmente o seu inciso 4º, para dizer que cabe ação civil pública para tutelar qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Perceba, portanto, que o artigo 1º prevê que as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais regem-se pela disposição desta lei, a Lei de Ação Civil Pública, quando causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, por infração da ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, e ao patrimônio público e social. Porém, na verdade, todos esses incisos se resumem no inciso 4º. Na verdade, caberá ação civil pública para tutela de qualquer interesse difuso ou coletivo. E é exatamente isso que faz com que nós tenhamos esse princípio denominado princípio da atipicidade da tutela coletiva. Significa que o objeto da ação civil pública, previsto ali no artigo 1º, inciso 4º, pode ser qualquer interesse difuso ou coletivo. Portanto, estamos aqui diante do artigo 1º com um rol exemplificativo. E mais, o artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição, ao prever que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, ela suprimiu uma expressão que estava lá na Constituição de 67, que era a direito individual. Então, na antiga ordem constitucional, o judiciário somente poderia apreciar lesões ou ameaça a direitos individuais. Com a nova redação desse dispositivo, na nossa Constituição de 88, passou o nosso Constituinte a admitir, portanto, inclusive em âmbito constitucional, a tutela coletiva de direitos. Porém, uma observação é importante até para provas de primeira fase. É muito comum que apareça o teor do parágrafo único do artigo 1º, que prevê que não será cabível a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Vira e mexe, isso aparece em prova de primeira fase, portanto, fiquem de olho. Então, quando falamos em princípio da não taxatividade ou princípio da atipicidade da ação coletiva, nós estamos falando de um princípio que tem duas dimensões. Na sua dimensão material, nós podemos dizer que o princípio da atipicidade da tutela coletiva demonstra que pode ser objeto de uma ação coletiva qualquer interesse ou direito difuso ou coletivo. Bom, nessa linha, nós não temos um rol taxativo de quais interesses difusos podem ser tutelados por meio de uma ação coletiva e de quais não podem. A única objeção que nós temos é o parágrafo único do artigo 1º. Tirando aquela objeção, qualquer interesse difuso ou coletivo, conforme o artigo 1º,
inciso 4º da Lei de Ação Civil Pública, poderá ser tutelado por meio de uma ação civil pública, por meio de uma ação coletiva. Mas essa é apenas uma das dimensões do princípio da atipicidade da tutela coletiva. Nós temos uma segunda dimensão desse princípio, que é a chamada dimensão processual, que atende pelo nome de princípio da máxima amplitude da tutela coletiva. E essa dimensão processual do princípio da atipicidade, que é a máxima amplitude da tutela coletiva, evidencia, conforme prevê o artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor, que na tutela de interesses difusos ou coletivos são cabíveis todas as ações possíveis, todos os instrumentos processuais cabíveis para a defesa da tutela coletiva. Portanto, quando falamos em defesa da tutela coletiva, não estamos falando de um rol restrito de ações que podem ser propostas. Qualquer ação, qualquer providência jurisdicional de natureza processual poderá ser tomada no bojo de uma ação coletiva, em razão desse princípio da máxima amplitude da tutela coletiva. E quando falamos, então, nessa ideia de não taxatividade da ação coletiva ou de atipicidade da ação coletiva, retomemos o seu aspecto material, segundo o qual qualquer direito material de natureza meta-individual pode ser objeto de uma ação coletiva, conforme o artigo 1º, inciso 4º da Lei de Ação Civil Pública. Por outro lado, na dimensão processual desse princípio, que atende pelo nome de princípio da máxima amplitude da tutela coletiva, qualquer instrumento processual, qualquer remédio processual poderá ser proposto para a tutela de um interesse coletivo, de um interesse difuso, como, por exemplo, o mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção coletiva, uma ação popular, uma ação civil pública, dentre outras. Então, esse princípio da máxima amplitude da tutela jurisdicional coletiva, que nada mais é do que a dimensão processual da não taxatividade da ação coletiva, assegura que qualquer mecanismo processual existente no nosso direito processual brasileiro poderá ser aplicável no processo coletivo. E isso se extrai a partir da leitura do artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê que, para a defesa dos direitos e interesses protegidos por esse código, que código? Código de Defesa do Consumidor, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar a sua adequada e efetiva tutela. É essa a ideia aqui, portanto. Princípio da não taxatividade na sua dimensão material. Qualquer direito coletivo difuso poderá ser tutelado em uma ação coletiva. Artigo 1º, inciso 4º da Lei de Ação Civil Pública. Por sua vez, dimensão processual do princípio da atipicidade, que atende pelo nome de princípio da máxima amplitude da tutela jurisdicional coletiva, prevê, conforme o artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor, que qualquer ação, qualquer instrumento e qualquer mecanismo processual admitido em direito poderá ser utilizado num processo coletivo para a defesa de interesses difusos ou coletivos.